Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver nesse episódio um ato de bondade de Davi para com o filho de Jônatan. Isso mesmo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele por amor a Jônatan? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: eu mesmo, meu senhor. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou Davi trazê-lo. E vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jônatan teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, teu servo, recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o senhor rei mandar ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Depois disso, nós vamos ver que Davi vai derrotar os amonitas e os sírios, né? Depois que morreu os filhos de Amon e o seu filho Anum reinou em seu lugar, Davi disse consigo mesmo: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi servos seus para consolar acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi às terras dos filhos de Amon. Lembra, esse rei aqui, Naás, ele acolheu Davi, né? No momento difícil, quando Davi fugia das perseguições de Saul. Então, quando Davi fica sabendo da morte dele, manda servos, né, trazer as condolências, né, e honrar a vida dele, porque ele tinha sido uma bênção na vida do Davi. Mas os príncipes, filhos de Amon, disseram ao seu senhor Anum: pensa que Davi ter havido mandado consoladores está honrando teu pai? Porventura não te enviou os seus servos para recolherem a cidade, espiá-las e destruí-la? E aí tomou Num, servo de Davi, rapou a cabeça e metade da barba, e cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Sabe quem? Os consoladores, os homens que Davi mandou. E isso era um ato de desonra muito grande, né?
Sabendo Davi disso, enviou mensageiros para encontrar com esses homens, para que eles não chegassem até Jerusalém dessa forma, né? Porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e aí então vocês devem vir. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se havia tornado odiosos Davi, mandaram mensageiros tomar o soldo, 20.000 soldados a pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 de Troa. Tudo isso para quê? Para que os amonitas tivessem um reforço militar e pudesse, né, ir contra Davi. E aí nós vamos ver que, vendo Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e formou uma linha contra os sírios, né? E aí nós podemos ver que Joabe vai falar, né, aos seus soldados: sejam fortes, vamos pelejar varonilmente, de forma forte, avante, né, sem titubear. Essa era a palavra, né? E avançou Joabe com o povo que estava com ele, travaram a batalha contra os sírios e estes fugiram diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abisai e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém, né? Então aí nós vamos ver que todo Israel passou o Jordão, né? E pelejaram, de ordem que pelejaram, né? Porque os sírios fugiam de diante de Israel. E Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens a cavalo. Também feriu Sodaque, chefe do exército, de tal sorte que ele morreu ali, né? E aí nós vamos ver um episódio muito triste da vida de Davi, que é o episódio onde ele comete o adultério com Betseba. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe a sair para a guerra. E todo Israel que destruíram os filhos de Amon sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi era um guerreiro, né? Então isso era algo incomum. Davi mandar os homens para a guerra e ficar. Isso não acontecia. Mas dessa vez ele resolveu ficar em seu palácio, né? E usufruir desse momento de descanso. Resolveu não ir para a batalha. E numa tarde ele se levantou da sua soneca da tarde e ficou passeando no terraço da casa real. E aí ele viu uma mulher que estava tomando banho. E esta mulher era muito formosa. Davi mandou perguntar de quem era e disse: Betseba, filha de Eliã, é mulher de Urias, o heteu. E então Davi enviou mensageiros que a trouxeram e ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer para Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Qual era a intenção de Davi? Era dar um banquete, embriagar, né, Urias e mandar ele para casa descansar com a sua mulher. Com certeza, né, no planejamento de Davi, Urias, né, se deitaria com a sua mulher. E por fim, a mulher ia se declarar grávida do próprio marido. Essa era um plano perfeito. Só que Urias bebeu sim com o rei, mas se recusou a voltar para sua casa. O que ele disse: eu não posso voltar para minha casa, rei. Eu não posso dormir com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão na batalha. Não posso fazer isso, né? E ele dormiu nas escadarias do palácio. Como Davi viu que não tinha jeito dele voltar para casa e dormir com a sua mulher,
ele escreve uma carta ao comandante Joabe, pedindo para que ele fosse colocado na linha de frente sozinho. Olhe lá, versículo 15 do capítulo 11. Escreveu carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. E assim aconteceu. E Joabe mandou recado para Davi de que Urias tinha morrido. Logo a notícia vai chegar a quem? A Betseba, mulher de Urias, né? Ela lamenta a morte do seu marido. Quando finda o seu tempo de luto, Davi manda trazê-la para que ela fosse a sua esposa. Plano perfeito, ninguém descobriria nada, não é? Mas de Deus ninguém esconde nada. E Deus mandou o profeta Natã confrontar Davi sobre o seu pecado. E no capítulo 12 é o episódio que o profeta Natã chega, né, e repreende Davi, né? Ele começa contando que um homem rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas um pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. E aí ele conta aqui nessa história, né, que um dia o homem rico mandou pegar a única cordeirinha daquele homem, né, e mandou matá-la, né? E aí então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que esse homem deve ser morto. E aí então disse Natã: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal a ele? Urias o heteu feriste ele de espada, e tomaste a mulher dele depois de o matar com a espada, né? E aí nós vamos ver que quando Davi percebe, né? Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitaste o mal contra ti. Tomarei tuas mulheres à tua vista e te darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Ou seja, Davi, você fez escondido, mas todo Israel verá o que vai acontecer com a tua descendência. O que fizeste oculto, farei isto perante todo Israel e na luz do dia. 12:12 era, né, aquilo que Deus falou. E aí nós vamos ver que Davi chora, né? E aí Natã fala para ele: o teu pecado foi perdoado, Davi, né? E aí nós vamos ver que este bebê, que Betseba estava grávida, esse bebê morre. Davi chora muito, passa dias de jejum pedindo pela vida dessa criança, né? E aí nós vamos ver que a criança morre. Davi rapidamente se lava e se apresenta diante do Senhor, né? Com o seu coração contrito, quebrantado, e a palavra diz que Deus não rejeita. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tinha falhas, mas porque ele reconhecia o seu pecado e ele se arrependia diante do Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, queremos colocar o nosso coração diante de ti. Somos falhos tanto quanto Davi, Senhor. Sabe, nós queremos aprender com Davi a ter um coração, Senhor, um coração que esteja disposto a ser ministrado pelo Senhor, um coração que reconhece o seu pecado e logo se rende ao Senhor. Queremos consagrar a Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.